Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui mais uma vez pra falar de To Your Eternity ou Fumetsu no Anatae, Uma Vida Imortal, como você preferir chamar. Esse anime que conquistou, ou pelo menos chamou muita atenção no seu primeiro episódio, super poético, metafórico, que foi diferente, lento, porém super emocionante, com só um episódio, e que fez alguns acabarem desistindo ali no começo da jornada porque não tiveram paciência do anime mostrar, engatar a mensagem que agora, na minha opinião, tá em um arco brilhante, um dos melhores até agora com certeza e que promete emocionar mais ainda, não uma emoção vazia, entretanto uma emoção cheia de significados. E aí eu tenho medo de quando for machucar de vez, porque aí vai machucar fundo. Bem, eu queria comentar sobre tudo que rolou até esse episódio 11, as mensagens, como eu acredito que essa história, que é da mesma autora de Koe no Katachi, A Voz do Silêncio, ela não foge muito das ideias e mensagens de Koe no Katachi, mas as amplia de uma maneira absurda e incrível. E para isso, então, vamos comentar sobre tudo que tá rolando com a criatura imortal que está aqui, teoricamente, para aprender com seres de diferentes tipos, espécies, idades e talvez de eras da existência. Fushi, que agora está ali morando com uma galera que se tornou a sua família há 4 anos, inclusive, incluindo o Gugu, seu novo irmão que virou crossfiteiro só pra impressionar a Arin, e tudo que tá acontecendo agora nesse anime que eu estou amando acompanhar. São 20 episódios prometidos, então ainda temos uma boa caminhada até essa primeira temporada ser finalizada. E se vocês quiserem curtir para além das telas, também temos esse mangá aqui, edição física. Esse é o primeiro volume que eu recebi da editora New Pop, que tá trazendo Uma Vida Imortal aqui pro Brasil. O primeiro volume, como vocês podem ver, ele tá lindíssimo. A ilustração da capa, eu amo essas cores. Eu tô muito feliz de ter recebido. New Pop, obrigada por essa edição. Obrigada por estar patrocinando esse vídeo, e o link de Uma Vida Imortal tá aqui na descrição. É link da Amazon de associado, então você também consegue comprar essa edição aqui já com descontos, frete grátis para quem é Prime. E saibam aí, curiosidade, essa edição já vai até Arigatou do Lobo, então a gente já começa o arco da Marte, tem bastante história, e claro que mangás sempre trazem uma nuance, você lê no seu tempo, é uma experiência diferente, e essa história, em especial, vale ter na prateleira, vale colecionar, porque é incrível, na minha opinião, e vamos conversar aqui por quê. Nomeado pela garota Marte, Fushi, essa vida imortal, essa existência que veio para a Terra como uma esfera, sem muitos motivos, eu não sei sequer se em algum momento essa história vai exemplificar com detalhes do porquê, mas teoricamente seria para preservar a vida aqui na Terra. E o seu propósito, até pela mecânica de funcionamento do seu corpo, é sofrer estímulos de qualquer existência ao seu lado, especialmente seres vivos. Aprender, então, talvez desde composição das matérias até sentidos instintivos de lobo, de animais, de seres humanos, o que é comer, o que é ter fome, o que é sentir dor e o que é você ter essas sensações mais extrafísicas quando você entra, por exemplo, no corpo de um ser humano, que é repleto de sentimentos, de empatia, de amizade, de medo, de amor. E a gente vê principalmente agora que o Fushi, inclusive, ele é sensível para ver nos outros até esses sentimentos, reações de quem está apaixonado, como a Arin sente algo pelo Gugu, como o Gugu sente algo pela Arin. Ele é extremamente sensível a qualquer estímulo ao seu redor e ele aprende constantemente com isso. A gente está no começo da história e já no episódio 11 o Fushi de repente deu uma frase meio gambarê, acredite nos seus sonhos, faça o que você está com vontade de fazer, não lembro exatamente qual foi, mas ele fala isso para estimular o Gugu a ser como ele deseja ser, e essa não é uma frase que ele inventou do nada. Ele fala pro Gugu que não, essa frase não veio dele, mas ele aprendeu, ele usou na maneira certa, e essa frase vinha lá da Parone, que era a garota mais velha da Vila da Marte. Ele incorpora frases, ele incorpora ensinamentos, ele incorpora trejeitos, ele incorpora formas de agir, ele aprende. E ele aprende com cada um que passa na sua vida. Ao máximo, ao limite, ele aprende inclusive quando essas pessoas vão embora,
embora, quando esses seres vão embora, a se transformar neles mesmos. E ao se transformar neles mesmos, como a gente viu, o Fuxi, ele carrega essa existência dentro de si. Ele carrega esses traços genéticos, biológicos e talvez até, de novo, extrafísicos, os sonhos, as vontades, os desejos, as memórias. O primeiro garoto sem nome que ele se transformou, que ele conheceu, que ele conviveu, ele pediu: nunca me esqueça. E o Fuxi jamais esqueceria, porque inclusive hoje ele vive como ele. A sua presença está ali, os seus sonhos estão ali. Você já percebeu que esse primeiro garoto sem nome, embora a sua alma tenha continuado na imortalidade com aqueles outros que ele já tinha perdido de família, a sua existência física continua através do Fuxi. Ele foi além, ele chegou naquela terra cheia de verde e de vida para além do gelo que ele queria tanto escapar. Ele conheceu pessoas, ele comeu coisas gostosas, ele aprendeu o sabor de uma fruta, do doce, tudo através do Fuxi, que continuou para além dele. Então talvez realmente esse cara aí de capa que fica falando e narrando a história, ele nunca nos diga ou diga para o Fuxi exatamente por quê, como, por quem, até quando ele foi enviado para a Terra. Ele simplesmente existe para aprender, e essa é a sua função. E aí cada vez mais a gente vê que existem esses knockers, que inclusive de novo aparecem no fim do episódio 11 derrubando o Gugu, e a gente fala: não, Gugu, não, por favor, anime. Mas existem esses outros seres, essa outra coisa, energia, sei lá, que também está na Terra impedindo o Fuxi de cumprir a sua missão. Querendo fazer exatamente o contrário, esvaziar essas memórias, tirar do Fuxi e não permitir que elas continuem. Ao invés de eu ficar aqui tentando entender os porquês, para mim o brilhantismo dessa história, o que é gostoso de assistir e de pensar, é a gente entender o aqui, o agora, da mesma maneira que o Fuxi está sentindo. São as conexões que nos formam. Já ouviu falar disso? Ou eu aqui até já falei: gente, gostar ou não de um anime ou de um filme depende muito de quem você é, com quem você conviveu, onde você cresceu, onde você mora. É muito injusto às vezes as pessoas falarem como você não enxerga que esse filme quer dizer isso, quando talvez o isso você só conhece porque você leu em algum lugar, porque você conheceu em um livro, você estudou, porque onde você morou, a sua bagagem te dava a possibilidade de entender aquilo. Nós somos sim muito moldados pelos que convivemos, pelo que conhecemos, pelo que lemos, pelo que assistimos, pelo que ouvimos, por quem está do nosso lado. E o Fuxi é essa mutação constante, com a diferença de que ele absorve tudo e ele jamais esquece qualquer coisa. Ele é um super backup, e é nesse arco que a gente começa cada vez mais a ver o Fuxi nada robô. Ele resolveu por conta própria, para além de uma missão que disseram que ele tinha, permanecer naquele lugar em que ele teve uma família, em que ele gostou de ter um irmão, um avô, uma avó, uma casa, um trabalho, uma amiga. E mesmo sendo imortal, sem se transformar há 4 anos, o seu corpo, na forma daquele primeiro garoto que ele conheceu, envelheceu. E ele é tão reativo às coisas que quando eles estão lá no aniversário da Arin, ele come, por quê? Porque comer para ele é um super ali estímulo. Ele incorpora todos aqueles sabores, texturas para dentro de si e ele sente prazer, porque sobretudo ele é reativo a pessoas, a coisas, a cheiros, a texturas, a gostos. Só que talvez a missão dele seja continuar, e por isso ele aprenda que parte do seu destino será também lidar com a dor e a perda, e que talvez ele, inclusive, como eu disse nos meus últimos vídeos, ele aprenda sobretudo com a perda, com a morte. Porque essa voz de fundo comenta o quanto ele está estagnado na sua evolução. Ficando 4 anos como um ser humano, apesar dele estar se aproximando e sentindo mais coisas, evolutivamente, segundo, essa voz, ele não tem mais tantos estímulos diferentes. A dor de uma picada com uma agulha, ou quando um bicho te ataca, ou quando você encosta no fogo, elas são sempre estímulos muito parecidos e repetitivos, vão acontecendo o tempo todo. Ele precisaria avançar. Arin agora finalmente descobriu que ela, que se preocupou tanto com um arranhãozinho, porque para ela aquilo era o mundo. E olha a questão de contexto de novo, de como você vive na sua bolha. Para Arin, que nunca teve nenhuma grande dificuldade, um pequeno arranhão era o mundo. E as pessoas ao seu redor, que também vivem numa bolha privilegiada como ela, na sua festa falam: olha, você tá lembrando de um dia traumático, que horrível. E é um dia sim,
muito perigoso na vida dela, mas que o resultado, o efeito foi um simples arranhão. E ali, só naquele dia, ela aprendeu o quanto não só foi o Gugu, que hoje ela ama, que a salvou, mas que, na verdade, ela foi extremamente privilegiada porque ele teve o rosto esmagado para salvar ela, que ele sequer conhecia, não sabia nome, mas deu um grande pedaço de si e sofre consequências até hoje, sendo jogado na água, sendo hostilizado por usar uma máscara, e isso para salvá-la. Quanto tempo ela não deu muita importância para algo que era pequeno demais? E por que ela aprendeu isso? Porque ela se aproximou do Gugu, porque ela conviveu, ela conheceu realidades em que aquilo que ela tinha antes e que a preocupava tanto, nada mais importava, era pequeno demais. Aí ela entendeu. Se ela nunca tivesse saído dessa bolha, talvez ela nunca se desse conta de algo extremamente óbvio pra gente, mas que pra ela não era. Essa é a lei de perspectivas. É as coisas que a gente não precisaria só do Fuxi pra entender essa história, mas o Fuxi eleva essa mensagem ao máximo. E lógico, nesse episódio, então, a gente vê o momento dela se aproximando do Gugu, e é muito angustiante, porque ao mesmo tempo que a gente vê ele se aproximando, a gente vê o Gugu de novo sofrendo o tempo todo, lidando com seu irmão mais velho que voltou. Ai, ela tem um noivo que ela vai ter que casar, e ele de novo teve esperança e cultivou uma vontade de estar sempre com ela que não vai se concretizar, mas aí o episódio final são eles se aproximando, descobrindo finalmente que eles sempre estiveram conectados, e aí vem os bichões lá, as energias malignas da natureza, não sei, e fazem o Gugu cair do nada. E a gente fica, não acredito que vocês vão fazer isso com a gente. Claro que esse desfecho, esse plot twist que deixou nosso coração desse tamaninho, a gente tem que esperar o episódio 12 pra ver o que vai acontecer. Eu não comento todos os episódios aqui no canal, tá? Eu venho de tempo em tempo, caso vocês estejam perdidos, mas eu comento sempre o anime. E o que eu queria finalizar é com um gancho que eu coloquei lá no início e não continuei, que é o detalhe de eu achar que a autora dessa história, ela trouxe mensagens que já estavam sendo discutidas por ela em Koi no Katachi, A Voz do Silêncio, num nível maximizado. Porque lá em A Voz do Silêncio, que eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre o final, ou falando sobre a mensagem, inclusive, é sobre conexões. Só que numa bolha muito específica. Como a Nishimiya, ela sofreu consequências negativas e posteriormente positivas pelo convívio com outras pessoas. Como, por exemplo, o Ishida, que é o protagonista, ele tentou quebrar esses vínculos e essas conexões, ignorar todas as pessoas, como se colocasse um X no rosto daqueles ao seu lado para não enxergar, e como não adiantava, porque para viver, para passar por tudo que a gente precisa passar, faz parte você enxergar o seu redor e eventualmente sofrer, eventualmente chorar, porque você precisa desses estímulos positivos e negativos para continuar vivendo. Isso é viver, isso é aprender. Hakuna Matata. Desculpa, infância, millennial vindo na minha mente, sabe como é, né? Millennial gosta muito de Disney. Eu tô muito feliz assistindo esse anime, ele é como se fosse o meu momento quentinho da semana, por mais que muitas vezes nos faça chorar, mas eu gosto de assistir, ele passa no instante, eu amo os personagens, é de uma sensibilidade gigantesca, e é bom às vezes a gente assistir uma coisa que seja simplesmente pra pensar, pra sentir. Você não precisa nem pensar, tá? Eu tô aqui falando demais, é só sentir. É chorar, é se emocionar, é ficar feliz, é sentir raiva, é ter preocupação, é explodir de sentimentos, porque é tudo isso que nos forma. É isso que o Fuxi tá aprendendo, é isso que a gente também aprende, num micro estágio, porque nós somos mortais. Imagina se vocês fossem imortais, vivendo e convivendo com diversas pessoas e diversos estímulos, estabelecendo diversas conexões eternamente. Vamos ver até onde isso vai. Me conta se você também tá assistindo To Your Eternity, pirando nessas coisas comigo nesses episódios, ou se você tá assistindo qualquer outro anime, tá aqui até esse momento no vídeo. É sempre muito importante você deixar um comentário, seu like, engajar, fale outros temas para eu trazer aqui pro canal e dá uma olhada na playlist, porque a gente continua falando de vários outros animes, live actions, notícias e muito mais. Espero vocês, se vocês quiserem, é claro, em todos os próximos vídeos. Para isso, se inscrevam aí e lembrando, link de Uma Vida Imortal ou To Your Eternity versão mangá aqui no Brasil tá na descrição, com desconto e frete grátis. Tchau, tchau, gente!